Boa noite a todos, é bom de estar aqui com vocês hoje à noite. Se tiver as suas Bíblias, eu convido que abrem elas em Salmo 51. Salmo 51, vamos dar uma pausa para 1 Pedro, hoje à noite excepcionalmente, porque a gente estava entrando na questão de submissão no trabalho, que envolve a teologia do trabalho. E eu também estou em semana de prova, então não dava tempo de estudar 1 Pedro e tirar nota alta na prova também. Temos os nossos limites. Vamos então olhar Salmo 51. Assim diz a palavra do Senhor: ao mestre de canto, salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o isopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te-os daria. E não te agrades de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são no espírito quebrantado. Coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Salmo 51, grande salmo, familiar e poderoso, e não tem uma melhor maneira de examinar os nossos próprios corações do que Salmos 51. Porque a Bíblia é um livro obcecado com a verdade. E, de fato, a Bíblia é a verdade em si. E se vamos tratar da verdade, precisamos tratar do pecado humano. E a Bíblia trata do pecado humano de uma forma verdadeira. Esse salmo, especificamente, tem essas marcas de profunda culpa interior. Qualquer homem com senso moral, se comparando a Deus, vai reconhecer que ele tem um grande problema, e Davi, quando ele escreveu este salmo, era um homem dessa forma. O rei Davi era mulherengo no pior sentido da palavra.
Quando ele gostava uma mulher, ele a tomava, não interessava a quem ela pertencia. E foi o caso aqui no ápice do poder dele. Ele se tornou infatuado, um crush, com a esposa de um líder militar no exército de Israel. O nome dela era Batseba. E rei Davi engravidou ela. Ele precisava fazer alguma coisa sobre esse problema que ele tinha imposto sobre ela. E ele fez. Ele mandou o marido dela liderar um esquadrão suicida em uma guerra, e o marido obedeceu e morreu. Recebeu um funeral militar, e depois Davi casou com a esposa grávida. E depois ele esquece dessa intriga, por mais ou menos 2 anos. Mais ou menos 2 anos. Mas 2 anos depois, o profeta Natã vai e confronta ele quanto ao pecado dele. E Davi, ele não consegue se livrar da culpa desse pecado. A convicção pelo pecado nunca vem sozinho. Vem em confrontação de pessoas, falando a verdade que nós não queremos ouvir. E Natã fez isso para Davi. Então, Salmo 51 sai dessa culpa e apresenta a característica de verdadeiro arrependimento, verdadeiro reavivamento e verdadeiro reforma. E isso é importante para nós, porque nós começamos a vida cristã confessando os nossos pecados. A mensagem de João Batista em Mateus 3, versículo 2 é: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E o efeito no povo escolhido de Deus, em versículos 5 e 6 diz: então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Uma religião que não enfatiza a confissão dos pecados não é uma religião bíblica. Tinha estes religiosos presentes no batismo de João no Jordão. E a eles, João, ele fala: se a sua religião é autêntica, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E se a vida cristã começa com confissão, ela continua com confissão também. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Uma tradução talvez mais literal do grego é: se continuamos confessando os nossos pecados, Ele é fiel e justo para continuar perdoando os pecados e continuar purificando-nos de toda a injustiça. É característica de verdadeiro salvo confessar os seus pecados. E é uma característica do nosso Deus de perdoar os nossos pecados. Mas, quando nós falamos sobre a confissão do pecado, nós estamos implorando que Deus nos perdoa. Será que é isso mesmo? Quando nós confessamos os nossos pecados, nós não estamos implorando que Deus nos perdoa. Porque quando Cristo morreu na cruz, Ele levou todos os pecados, passado, presente e futuro, dos seus eleitos. Então, não existe na vida de cristão um pecado não perdoado. Em 1 João 2, versículo 12, nós lemos: filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Não existe na vida de um cristão pecado não perdoado. Agora, no final dos anos 80, no meio evangélico, saiu um livro maravilhoso que serviu de estopim para pesadelo.
O livro era Deixados para Trás, do autor Tim LaHaye. E esse livro aborda a situação onde Jesus volta e as pessoas não estão prontos para ver Jesus. E eu lembro uma vez, nos anos 90, uma mulher, ela ficou muito atordoada com esse conceito de livro, e ela perguntou ao pastor dela, ela perguntou, se eu peco e Jesus volta sem eu pedir perdão, o que acontece comigo? Se eu peco e Jesus volta antes de eu pedir perdão, o que acontece comigo? E o pastor dela respondeu, você vai ao inferno, pois o seu pecado não foi perdoado. Isso é absolutamente contrário ao que a Bíblia diz em 1 João 2,12. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados, por amor do seu nome. O que é confissão, então? Do grego vem homologei, que quer dizer falar a mesma coisa. Onde Deus chama pecado, nós confessamos que isso é pecado sim. É de arrepender e sair do pecado. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Isso é o nosso assunto de hoje à noite. Senhor, nós temos pecados. Nós concordamos com a estimativa sobre nós. Somos pecadores e precisamos nos arrepender do nosso pecado. Verdadeira confissão, verdadeiro arrependimento então, esse quebrantamento de coração que leva à mudança de comportamento. Eu gostaria de deixar bem claro para vocês hoje à noite 3 coisas. Temos 3 movimentos nesse Salmo 51. Primeiro, versículos 1 a 6, ele está falando sobre arrependimento. Versículos 1 a 6, arrependimento, primeiro ponto. O segundo, de 7 a 12, ele está falando sobre reavivamento. E no último movimento, o terceiro movimento, versículos 13 a 19, ele está falando sobre reforma. E ele aborda como verdadeira confissão, verdadeiro reavivamento e verdadeira reforma. Esse é o nosso assunto de hoje à noite. Posso orar com vocês? Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, sem o agir do Teu Espírito, as nossas palavras poucos aproveitam. Pedimos então, Senhor, que junta a Sua palavra e o Teu Espírito para converter almas, para magnificar Jesus Cristo hoje à noite e para corrigir, Senhor, para purificar o Teu povo, começando comigo mesmo. Em nome de Cristo que oramos. Amém. Salmo 51, versículos 1 a 3, começa com uma verdadeira visão do pecado. Ele diz, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele não está dizendo, eu cometi um erro e eu mereço uma segunda chance. Ele não está dizendo, eu cometi ou eu tenho uma condição e, portanto, eu mereço simpatia e compreensão. Ele começa em versículo 1 reconhecendo que pecado merece juízo. Ele fala, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Ele está implorando por misericórdia, não justiça. Senhor, não me dá o que eu mereço, Senhor, me dá misericórdia. Em Salmo 103, versículo 10 e 11, ele retoma o mesmo assunto, ele fala, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. O que ele pede aqui?
Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Meu pecado merece juízo, mas não me dá essa justiça, me dá a sua misericórdia. Uma visão verdadeira do pecado reconhece que somente podemos apelar pela misericórdia de Deus. Em Esdras 9, versículo 13 e 14, olha a confissão que ele faz aqui. Depois de tudo o que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tens castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos deste este restante que escapou, tornaremos a violar os teus mandamentos e a aparentar-nos como os povos destas abominações. Ele está dizendo, por causa de toda a misericórdia que o Senhor derramou, por causa que o Senhor não nos puniu conforme as nossas iniquidades merecem, como é que nós vamos continuar a pecar contra essa grande misericórdia e graça? No livro de Jó, no capítulo 11, versículo 6, encontramos esta afirmação linda. Sabe, portanto, que Deus permite seja esquecida parte da tua iniquidade. O pecado merece o juízo. O juízo leva ao inferno, nós sabemos disso. Mas mesmo assim, Deus é um Deus de misericórdia. E se você está em Cristo hoje à noite, os seus pecados foram cobertos pela graça e misericórdia de Jesus Cristo. Isso é a nossa única esperança, a misericórdia. Romanos 11, Paulo nos mostra em versículo 32, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar misericórdia para com todos. Paulo está construindo o argumento no final de Romanos, mostrando que não importa os pecados cometidos, que mesmo assim Deus continua pronto a ter misericórdia. E não tem como resolver os pecados se não for pela misericórdia de Deus. Uma visão verdadeira do pecado reconhece a necessidade de purificação. Salmo 51, versículo 2, ele fala, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. O pecado precisa ser lavado e purificado porque o próprio Deus é de olhos tão puros que não podes ver o mal e a opressão não pode contemplar. E Davi, ele usa palavras para referir a limpar roupas sujas, e ele usa uma palavra bem geral no hebraico, falando de todo tipo de maldade e pecado, me lava e me purifica. E nós encontramos-nos nessas palavras também. Em João, capítulo 13, Jesus Cristo descreve o nosso perdão, a nossa purificação, quando ele está falando com Pedro. Pedro não quer que Jesus lava os pés dele, e Jesus, em versículo 10 de João 13, ele fala, declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Então ele está falando para Pedro, Pedro, uma vez que você toma banho, você não precisa se banhar cada vez quando você chega de fazer o que você precisa fazer. Você não precisa tomar banho de novo, você só precisa limpar a parte que é suja. E é exatamente isso que aconteceu na cruz. Deus nos lavou de uma vez por todas. Ele não continua a nos dar um banho completo, ele totalmente nos purifica. Mas dia após dia, fazendo o que nós precisamos fazer, ele continua a lavar as partes sujas de nós. Nós não precisamos ser reconvertidos, ressalvos,
ou regenerados. A obra de Cristo é justamente a purificação que Davi clama. Mas considera também que em confissão precisamos tomar responsabilidade pelos nossos pecados. Versículo 3. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi não coloca a culpa em Deus, como Adão fez. Ele não culpa Batseba. Ele não culpa até o próprio Satanás. E fala, Satanás me fez fazer isso. E ele também não joga a culpa na providência de Deus, falando, olha, Deus, você sabe que eu tenho fraqueza com mulher. O Senhor criou essas oportunidades de eu ser tentado. Davi se culpa completamente, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele é como o filho pródigo, quando diz, Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele é como o ladrão na cruz, que fala, nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. Confissão verdadeira e autêntica requer responsabilidade individual. E Davi, ele vai além. Ele fala, eu não somente cometi pecado, mas eu cometi pecado porque eu sou pecador. Eu sou pecador. Em versículos 4 e 5, ele fala, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Deus é o padrão de justiça aqui. E ele está se comparando a Deus, e ele fala, o Senhor é completamente absolvido de qualquer culpa. Eu que pequei contra o Senhor. O Senhor é justo. O Senhor é livre de qualquer culpa. O Senhor não tem responsabilidade pelos meus pecados, mas eu, desde o berço, desde a concepção, eu sou pecador. Davi admite isso em Salmo 53, versículo 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu. Desculpe, Salmo 51, versículo 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Mais tarde, em Salmo 58, versículo 3, ele diz, desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já desencaminhem, proferindo mentiras. Verdadeiro arrependimento começa aqui, reconhecendo que pecado merece juízo, que a única esperança para o pecado é a misericórdia de Deus, que precisa ter, sim, purificação do pecado, e aceita, sim, a responsabilidade plena do pecado, porque é pecado da nossa própria natureza pecaminosa. Não seja, hoje à noite, como os judeus tão orgulhosos em Romanos 2, tão orgulhosos da sua espiritualidade externa. E Paulo escreve, mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Se tem algum pecado te incomodando hoje à noite, confessa direto a Deus. Que nos traz ao nosso segundo movimento, que é o reavivamento, versículo 6 até versículo 12. O grande impedimento para reavivamento é justamente a falta de arrependimento. Lemos aqui versículo 6. Eis que te comprazes na verdade no íntimo e no recôndito ou no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste,
esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem retire de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Confissão é o nosso estado normal. Reavivamento é um estado temporário. Nas nossas orações de quarta-feira à noite, nós sempre oramos que Deus traz a essa igreja reavivamento. Nas nossas orações diárias, nós oramos que Deus traz reavivamento às nossas famílias e ao nosso próprio coração. Então, no reavivamento, o que é? Em primeiro lugar, você nota em versículo 6, ele reconhece a santidade de Deus. Ele fala, eis que te comprases na verdade onde? No íntimo. E onde? No recôndito, sei lá. Me fazes conhecer a sabedoria. Deus não se importa tanto com as nossas obras externas. Davi era o rei. Ele liderava o povo de Deus. E por 2 anos ele deitava e acordava ao lado de uma mulher que não era dele. Por 2 anos. E toda semana ele ia ao templo sacrificar. Ele tinha essas obras externas. Mas Deus não se interessa muito por obras externas. Ele não está vendo quantas vezes você vai na igreja ou quantos livros cristãos ou evangélicos você tem. Deus não está contando as horas que você gasta na palavra de Deus. Deus está, de fato, olhando o coração. E a sua vida precisa ser lavada e purificada de dentro para fora. Então Davi reconhece a santidade de Deus e ele reconhece o poder de Deus. Versículos 7 e 8, purifica-me com isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Se Deus vai nos lavar, Ele tem o poder de nos lavar mais alvo que a neve. E ele, em versículo 8, ele continua a dizer, faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Davi, ele não estava ouvindo alegria ou júbilo. Ele estava andando pelo palácio, pelo templo, com tanto medo que as pessoas iam descobrir o pecado que ele tinha cometido. O pecado não afeta somente o espiritual, o pecado afeta o físico também. E o poder de mudar é todo de Deus. Ele fala, Senhor, eu confesso o meu pecado, eu reconheço a minha responsabilidade, mas eu preciso ir além, eu preciso da sua ajuda. Davi, ele não vem barganhar, ele não vem negociar com Deus, ele vem abertamente pedir o que somente Deus pode fazer. Em versículos 10, 11 e 12, você vê que o reavivamento é quando as pessoas querem Deus. Versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Davi está dizendo, eu não estou aqui porque eu fui pego no meu pecado. Eu não estou aqui porque eu quero que os homens pensem melhor do que de mim. Senhor, eu estou aqui porque eu quero o Senhor. Que nos leva ao nosso terceiro movimento, reforma. Versículo 13 a 19. Toda semana, você ainda pode ir lá hoje, o templo não existe mais em Jerusalém, mas os degraus ainda existem. E toda semana, Davi, o rei Davi, ele subia esses degraus, e esses degraus eram chamados degraus contemplativos.
porque eram degraus em desnível, para que nenhum judeu pudesse engatar o piloto automático e subir desatento para o templo. Então, toda semana ele está subindo aqui. E de tantos em tantos metros tem um que a gente chama de mikvah, que é o tipo de batistério para lavagem cerimonial. Tipo de batistério porque Deus, desde sempre, foi batista. Mas, por 2 longos anos, Davi estava subindo estes degraus e ele estava se lavando cerimonialmente, mas o coração dele é cheio de pecado. Isso é a situação. Ele estava fazendo tudo certo, mas o coração dele cheio de pecado. Esse é o contexto. Mas agora, a reforma. O que é reforma? Davi diz, eu preciso ser santo, eu preciso viver para Deus. De que maneira? Versículo 13. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. A verdadeira reforma olha imediatamente para a conversão dos transgressores. Como você pode ser evangelista? Quando o pastor leva o celular, você nunca recobre. Que adianta ser um evangelista se tem pecado no seu coração, calando a sua boca? Quando tem culpa comendo você por dentro, você não pode abrir as palavras. É simplesmente culpa sobre culpa, e a sua boca fica fechada. E Davi, ele ora, ele fala, Senhor, se o Senhor tiver misericórdia de mim, se o Senhor me purificar, então eu posso converter os transgressores. Versículo 16, parece que ele está entrando em contradição consigo mesmo. Ele fala aqui em versículo 16, pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. E em versículo 19, ele fala que ele vai agora oferecer holocaustos e sacrifícios. Onde que tem essa contradição? Nós sentimos essa tensão. Mas, em versículo 17, ele fala, sacrifícios agradáveis a Deus são no espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Ele está dizendo que Deus, e de fato, Deus não quer sacrifício e holocausto com coração impenitente. Isso resolve a charada para nós. Ele não aceita um coração que não é compungido pelo pecado, um coração que não é contrito pelo pecado. Ele não aceita a sua vinda à igreja com pecado no seu coração. Ele não se alegra nisso, ele não regozija nisso. A obediência serve para nada quando nós temos pecado no nosso coração. Mas a reforma também leva ele a orar pelo povo de Deus, em versículos 18 e 19. Faze bem na Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Nós encontramos Davi, o salmista, de volta em terra plana, e ele começa a orar pelos outros. E isso até hoje continua nas nossas vidas. Nós não podemos orar se nós temos pecado não confessado no nosso coração. 1 Pedro, eu falei que eu não ia falar, mas eu vou falar de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Olha o que ele fala. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Para que não se interrompam as vossas orações. Você percebe
que a Bíblia está afirmando que quando as coisas não estão bem entre você e a baixinha invocada em casa, Deus não escuta as orações. E você fala, mas eu sou solteiro, eu não sou casado. Salmo 66 já corta esse argumento. Salmo 66, versículo 18. Se eu no coração contemplara a vaidade ou o pecado, com algumas traduções diz, o Senhor não me teria ouvido. Onde tem falta de santidade, onde tem pecado não confessado, tem oração interrompida. E a verdadeira reforma é justamente a volta, a confissão, o arrependimento, a renovação e reavivamento que leva à reforma. Vamos terminar com um pouco de aplicação. Tem alguns aqui, hoje à noite, que não são salvos, que não trataram dos seus pecados, que estão com corações carregados de pecados. A nossa mensagem e a mensagem da palavra de Deus é: vem a Jesus Cristo e pede a misericórdia e dá o seu coração a Ele. Cristo é aquele que perdoa os pecados. Cristo é quem pagou a pena dos pecados. Cristo é aquele que promete: o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Segundo, tem alguns aqui que são convertidos e têm pecado nas suas vidas. Pode ser imoralidade em pensamento ou de fato, pode ser mentira ou roubo ou cobiçando as coisas do mundo, pode ser a falha de orar e ler a palavra de Deus e a falha de crescer na santidade, pode ser a falha de liderar a família com a palavra de Deus e com a justiça. Pode ser também egoísmo, orgulho ou excesso de muitas outras formas. Nós, que somos cristãos, precisamos lidar com o pecado nas nossas vidas. Por isso, Paulo, e eu também digo, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Considera a sua confissão. Considera o seu arrependimento. Considera seu Deus. Considera a importância da sua santidade perante os irmãos, perante a sua família. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor Deus, nós reconhecemos que nós não temos em nós coisa boa alguma, toda a nossa justiça é como trapos de imundícia. Nós não podemos oferecer nada a Ti, Senhor, senão na restauração de Jesus Cristo que o Senhor nos dá para começar. Senhor Deus, nós reconhecemos que os nossos pecados sobem diante de nós e que às vezes nós sentimos rodeados pelos nossos próprios pecados e nós pedimos, Senhor, que o Senhor, como tem prometido, nos lava e nos purifica. Não nos deixa continuar insistentes nos nossos pecados. Continua a sua maravilhosa graça em nos lavar, Senhor. Nunca deixe-nos pecar contra a sua misericórdia e a sua graça. Faça-nos, Senhor, humildes perante Ti, obedientes à sua palavra e alegres na redenção e descanso de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.